Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, meus irmãos, meus amigos. Uma palavra de Deus ao teu coração. Nós queremos ler um texto na palavra de Deus, irmãos, que encontra-se no capítulo 4 do Gênesis, versículos 2 em diante. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e das gorduras, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, você sabia que existem muitos crentes, muitos pastores, muitos irmãos que estão assassinando uns aos outros? Quando eu falo pastores, eu me refiro à liderança, a líderes da igreja. Da igreja, no mundo, no Brasil, em qualquer lugar. E aí eu trago à tona aquilo que eu venho dizendo, que o problema da igreja do Senhor aqui na terra não está nas ovelhas, o problema está nos pastores, na liderança. Uma liderança vil, deturpada, assassina de almas, em todos os aspectos. Pois bem, observe aqui que eram dois irmãos, filhos de Adão, né? Um tinha uma inveja tremenda do outro, um cultivava a terra, outro criava animais. Um ofereceu sacrifício do que ele produzia, do produto da terra. Outro do que ele produzia, que era a criação de animais. Aqui não tem nada a ver, irmãos, o sacrifício com o material oferecido, mas com o desleixo, o relaxamento para com as coisas de Deus. Caim pegou o refúgio. Alguém já foi no final da feira, que você encontra banana, fruta toda preta, apodrecida, né? Que até o preço é mais barato? Pois bem, Caim pegou as frutas ou os legumes mais feios que ele via que não iria conseguir negociar e resolveu oferecer para Deus. Já Abel pegou o melhor dos seus animais. Então a reprovação de Deus aí não foi ao tipo da oferenda, mas à qualidade da oferenda, da oferta. Muitos líderes, muitos crentes, muitos pastores, irmãos, estão oferecendo refúgio para Deus, estão oferecendo coisa podre, estragada, a sua vida totalmente desviada, não é? Pecados escondidos e se apresentando como Nadab e Abiú, com fogo estranho perante o Senhor, corrompendo como os filhos de Eli o sacrifício do Senhor, comendo o melhor e deixando o pior para Deus. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é aqui o versículo 7, que Deus diz a Caim. Deus viu o semblante de Caim descaído, sabia a intenção de Caim, mas disse a ele: olha, Caim, se tu fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Me oferece um sacrifício bom, de coração aberto, com humildade, sem inveja. Porque se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Certa vez Jesus disse, não é, irmão? Está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que entrar, entrarei. Que abrir, entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Então veja, Jesus está de um lado batendo a porta, no coração de muitos. E as pessoas endurecendo o coração. Principalmente pastores e líderes. Corrompidos, misturados com o pecado, enganando, mentindo, adulterando, se prostituindo, praticando toda sorte de iniquidade e oprimindo a noiva de Cristo. E do outro lado, Jesus. Eis que estou à porta e bato. Do outro lado, o pecado. Deus disse a Caim aqui, o pecado jaz à porta. Satanás está batendo, Jesus também. Aí eu pergunto, pastor, crente, irmão, para quem você está abrindo a porta? Para quem você está abrindo a porta do teu coração? Não é? Tenha muito cuidado com isso. Mas a Bíblia também nos diz, irmãos, em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja, Pedro diz que o diabo anda em derredor. Porque ao redor, irmãos, está o anjo do Senhor.
O salmista, no Salmo 34:7, ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Aqui estou eu, templo e morada do Espírito Santo de Deus, conforme Paulo diz. O Espírito Santo passa a habitar na vida do homem, o crente está ao nosso redor. Aliás, o Espírito Santo. E o diabo ao derredor, distante. Mas a partir do momento que nós começamos a praticar toda sorte de iniquidade, nos desviarmos dos caminhos do Senhor, Deus, assim como fez com Saul, lá no capítulo 1, versículo 13, no versículo 13, Samuel unge a Davi, o Espírito de Deus se aposta de Davi. No versículo 14, o Espírito de Deus foi retirado de Saul. Quando Deus retira o seu Espírito do homem, significa dizer que o anjo que estava acampado ao redor, ele sai, e o diabo que estava ao derredor se apossa daquele antes crente, antes servo de Deus. E o significado, irmãos, da retirada do Espírito do Senhor, quando Deus tirou o Espírito dele de Saul, significa que Deus tirou a graça, a direção, a unção, a comunhão, a intimidade. Aquele homem passou agora a governar Israel, como muitos pastores, muitos líderes estão à frente de igrejas, e igrejas grandes inclusive, sendo governado por espíritos estranhos, espíritos maus, permitidos pelo Senhor, assim como ele permitiu na vida de Saul. Então, queridos, a recomendação para Caim é para todos nós. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Eu estou pronto para perdoar. Eu estou pronto para fazer, para mudar o quadro. Mas se tu permaneceres no erro, o pecado jaz à porta. Mas cabe a ti, pastor, cabe a ti, crente, cabe a ti, líder, cabe a ti, que se diz filho de Deus, servo de Deus, dominar, prevalecer sobre o pecado. Mas infelizmente, irmãos, muitos estão se vendendo para o pecado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.